Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Palavras na Mesa. Eu sou Alcina Carvalho. Hoje estou aqui com meu professor e meu amigo, professor Jean, e o nosso convidado, André Deac. André, um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, levemente ondulados, uso óculos e estou vestindo uma camisa branca. Não. Jean? Eu sou um homem branco, de cabelos compridos, grisalhos, tão amarrados, eu uso óculos. E como hoje está frio, em São Paulo estou cheio de roupa e agasalhos e cachecol e tudo mais. Prazer, meus caros. Obrigado pelo convite. Obrigado Antes de você. mais nada, fiquei bem feliz. E minha audiodescrição aqui, eu também, homem branco, barba meio grisalha, cabelo curto, usando uma boina puída e um cachecol e uma jaqueta de couro preta que tá meio friozinho, né? Tá friozinho, hoje tá brabo. Perfeito. Nós estamos aqui na biblioteca, Sim. né? A sala é azul clarinha e temos uma estante de livros aqui atrás da gente. Bom, eu estava conversando aqui com o André um pouquinho antes, falei que ia demorar uns 10 minutos para falar o currículo dele, então vamos dar uma cortada aqui, tá? Em síntese é o seguinte. Bom, o André, ele é produtor, multimídia, empreendedor, jornalista, documentarista, vem trabalhando desde 98 com jornalismo independente e novas narrativas. Entre seus trabalhos recentes destacam-se projetos para o Google, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Ministério da Cultura e Prefeitura de São Paulo SP Cultura. Realizou projetos premiados, como a iniciativa Arte Fora do Museu e o web documentário Nação Palmares, sobre quilombolas. Participou do Laboratório da Cidade, que é uma rede de iniciativas para cidades melhores e mais humanas, e também o Wikimedia Lab. E dirige hoje o programa Café Filosófico. André, é uma honra mesmo ter alguém como você aqui com a gente, né? E vamos começar Projeto para explorar não falta pra gente falar. Vamos começar uma sessão de perguntas aqui que nós separamos aqui para falar com você. Então, aqui lendo o seu currículo, a gente vê que você tem uma carreira bem diversa, né? E bastante experiência, né? Nessa área do jornalismo. Como que foi essa trajetória? Fala um pouquinho de você para nós. Olha, eu ouvindo assim, a gente fica pensando, né? Nossa, quanta coisa. Ainda faltou falar pai da Cora, que tá com 14 anos. Esse tá lá na sua isso página, aí. Da né? Lúcia, que tem 9. Verdade. Né? Planto berinjelas e vendo congelados. Isso. Merchan. Depois deixa o telefone. Mas eu acho que essa trajetória aí diversa, né? Eu fui realmente... Comecei com mecatrônica, percebi que não era minha praia, fui fazer jornalismo, né? Quando eu já estava no curso de mecatrônica lá da FATEC, participando mais de manifestação contra o Fernando Henrique Cardoso e do jornalzinho da faculdade, do que indo nas aulas de matemática 1, 2, 3, né? Aí eu, enfim, fui parar no jornalismo. Trabalhei uns 10 anos assim, mais de um jeito tradicional, né? Repórter de rua e tal. Eu gostava muito de jornalismo internacional, então eu também fiz muito isso numa época, enfim, claro, a partir dos meus todos os privilégios de morar com os pais, né? E num momento explosão da bolha da internet, que muita gente nem sabe o que foi isso, mas basicamente era, se a gente fosse dizer hoje o que seria mais ou menos, era um estagiário ganhar R$5.000 para meio período, carteira assinada. Esse foi um período que eu peguei pré-bolha. Antes da bolha explodir, eu pedi demissão e com um acordo lá, fiquei com o FGTS. Fui para Cuba. Olha. Antes que o pessoal sai mandando, você já tinha ido. A empresa que eu entrei tinha 12 pessoas quando eu fui contratado, 150 quando eu pedi demissão e 2 meses depois, 50 pessoas demitidas. 50 sobraram das 150 que tinham trabalhando lá. A gente começou num predinho na Augusta e depois virou na Berrine, sei lá, umas coisas assim, andar inteiro.
as coisas malucas. Cresceu mesmo. Então, isso é coisa da internet. A empresa ainda existe, virou uma agência enorme chamada FBIS. E na época que eu entrei se chamava Fulano. Era uma empresa de fazer quiz na internet. Eram coisas loucuras, né? Eu tinha uma equipe para fazer quiz. Perguntas e respostas, jogos, nesse sentido? Eram jogos de curiosidades, atualidades. E quem acertasse, não pagava nada para entrar no site. E quem acertasse ganhava prêmios. Prêmios, computadores, bicicleta. Nossa. Jogo do milhão ganhando com assim, computador. De graça. Tal. De graça. Olha só. É um belo modelo de negócio. Explica muito porque não deu certo para ninguém, né? Mas eles conseguiram depois virar outra coisa e eu também percebi que não era muito minha praia trabalhar com entretenimento e daquele jeito. E fui estudar cinema nesse curso de Cuba. E também, logo depois que eu saí da faculdade, antes desse período lá, no meu último ano eu fui para Cuba fazer o meu projeto de conclusão de curso. E depois, quando eu me formei, eu já estava em crise com o jornalismo, que depois eu fui entender, né, lendo Bauman, que não vai passar, né? Essa crise com o jornalismo é algo permanente, não só com o jornalismo, mas no mundo inteiro. A sociedade contemporânea. A sociedade acabou, né? Enfim, muitas das bases que a gente aqui no século passado achava que eram um ponto de sustentação não existem mais. Tudo que é sólido se desmancha no ar. É exatamente isso. E aí eu fui ser barman. Eu fui tirei uma carteirinha da Associação Brasileira de Barmans e fui para Londres. Vendi minha Elba. Isso sim é uma coisa muito Então, eu acho que eu tenho que refazer esse currículo com as coisas mais importantes que aconteceram. Deixou muita coisa de fora aqui, gente. Poxa. Coisa de prêmio aí. É que esse é o lado B, é o lado B da coisa. B da coisa. É que estão as virtudes humanas, né? Então... Aí a minha esposa, eu namorava na época, conheci na sala de aula do curso de jornalismo, aliás, boas coisas de colega fazer de classe. faculdade, minha colega de classe, hoje minha esposa, a gente está aí mais de 20 anos junto. E ela falava inglês direitinho, né? Chegou lá, arrumou um emprego ótimo num pub lá e tal. E eu fiquei, né, vivendo a vida do imigrante, tentando arrumar emprego, não conseguindo, arrumando empregos diários. Penei um pouco até estabilizar em 1 ou 2 pubs aí, assim, arrumei uns empregos e tal. Mas nessa época a gente tinha montado com a equipe da turma da faculdade um coletivo de jornalistas chamado Em Crise. Emcrise.com.br. Esse era o site. E na época era muito curioso, porque estava começando ali blogs na internet. Então tinha site, depois vieram blogs. E blogs coletivos ainda não era uma coisa muito comum. E a gente foi um dos primeiros. Eu acho que o Antônio Martins, com Outras Palavras, naquela época começou a fazer isso também. Mas não existia coletivo independente de jornalista. Existia jornalista trabalhando. Outras Palavras existe até hoje. Sim, e é muito legal. Muito legal. Eu recomendo. Chamava na época Ciranda Independente de Jornalismo para cobrir. A gente fez coberturas do Fórum Social Mundial várias vezes. Foi um evento interessante também, já histórico. Já lá atrás, né? Tudo faz 10 ou 15 anos agora. Mas nesse período, então, a gente fez esse Em Crise e eu escrevia coisas. Eu fazia coberturas lá do velho continente. Mas aqui para o assuntos Brasil. diversos. Assuntos diversos. Eu gostava de direitos humanos, de cultura, de política internacional. Então, escrevia um pouco sobre isso. Mas eu escrevia trabalhando ganhava vida fazendo outra coisa. Escrevia distribuindo aqui, saía em algumas agências. Na época existia o Centro de Mídia Independente, que era também esse coletivo internacional de jornalistas. O começo ali do jornalismo colaborativo, talvez a gente possa chamar, do crowdsourcing, né? Que depois foi se transformando em produção descentralizada e muito... e com muita quantidade, né? Vindo de todos os lados.
Eu voltando lá fiquei 1 ano morando em Londres, fazendo várias coisas. E quando volto para cá, eu já estava decidindo dar aula. E eu falei assim, fui procurar, fui dar... e aí acontece um processo... Bom, me chama o Eugênio Butti, que era um dos meus professores, foi chamado na USP, né, pelo Lula para dirigir a Radiobras, hoje chama EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. E aí ele chama alguns jovens dispostos a trabalhar muito, ganhar muito pouco, né? A participar dessa grande aventura que foi o que eu chamei de deschapabranquização da mídia, daquela mídia que era uma ideia de que fosse uma mídia pública e era uma mídia mais estatal, né? Mais assessoria de imprensa de políticos do que noticiosa para o cidadão. A gente ficamos alguns anos em Brasília nesse projeto, que foi onde tem um amigo, que é o Sérgio Gomes, aliás, um cara também do movimento da comunicação desde a ditadura. Ele fala que foi onde a gente virou adulto, né? Porque realmente aí a gente começou a lidar, a gente comandava uma agência com 140 jornalistas e literalmente no coração, né? No coração do país. Foi uma aula de Brasil. Sobretudo para nós, né, de São Paulo, né? E aí você finalmente vai perceber que São Paulo não é tudo isso. A província. Você saiu da província. São Paulo não é o centro do universo como muitos em São Paulo acham que é. E existe, inclusive, um Brasil enorme, cheio de coisas. E a Rádio Nacional da Amazônia, que conversa em ondas curtas com os ribeirinhos. E eles falam, meu Deus, que país é esse que a gente nunca viu ali de São Paulo? Nem conversa, nem fala sobre, né? Não fala sobre, né? Então, muitas coisas ali foram interessantes. Quando a gente sai desse período, que também eu costumo dizer que deu tão certo que fomos todos demitidos. Porque quando você faz jornalismo público, você cobre coisas que são do interesse do cidadão e não do governo. Mas houve, dentro do próprio governo, quem dissesse à época que a gente era a Veja, infiltrada, ou sei lá. Porque tem alguma criticidade ali, né, que tinha que ter. O Eugênio escreveu um livro chamado Em Brasília, 19 horas. Fica a dica aí para bastidores dessa história. Inclusive, ele queria flexibilizar a voz do Brasil naquela época e também não conseguiu. Né? Foi, agora... Né? Foi. Porque acho que... Agora aconteceu. Mas na época foi uma batalha que ele perdeu. E aí, depois dessa experiência, eu desisto de novo do jornalismo. E aí, várias vezes, né? Essa vai crise, e volta, né? indo, voltando e tal. Mas naquele período, eu assumi uma função lá que foi de fazer a integração entre... os canais de TV, de rádio e a agência online. Isso estava acontecendo no mundo inteiro e eu comecei a estudar essas coisas, como é que está acontecendo no mundo, como é que a gente pode fazer aqui. A gente criou lá essa função de repórter multimídia e foi também muito interessante o processo. Eu muito a favor, né? Eu sempre gostei de tecnologias, de inovação. A gente trabalha com isso até hoje, mas... Dentro também da empresa pública foi um choque, né? Porque as pessoas eram contratadas para escrever texto e de repente você estava lá sugerindo que elas fizessem também um áudio ou um vídeo, porque agora o celular faz tudo isso. Deixa o celular ligado aqui gravando um vídeo. Não, mas isso é uma função extra ou não é uma função extra? E aí, né? Tem uma discussão aí, né? né? É uma boa discussão. E aí eu ouvi histórias, aliás, muito curiosas que no Rio Grande do Sul os jornalistas se recusaram a usar o pager quando ele apareceu. O pager era um bip que chegava, né? Então a redação deu bip para todo mundo. Mas aí o pessoal falou, não, mas meu trabalho é 8 horas por dia, não vou ficar carregando esse negócio aqui. Se você quiser que eu carregue isso, você vai ter que me pagar hora extra. É o que eu acho muito justo e razoável. Mas essa discussão foi pro saco. Sim, né? imagino. E aí a mesma coisa lá. Teve até uma coisa interessante depois que a gente saiu, que foi uma greve multimídia, que o jornalista ia para a redação, mas dizia, você escolhe, você chefe, escolha qual mídia eu faço, eu só vou fazer uma. Não vou trabalhar para várias. Sim.
Mas esse período a gente, enfim, eu já não estava mais lá, a gente fez esses movimentos, depois muita coisa foi também desfeita em vários níveis, né? Isso, Deac, só para... Houve regulamentação em algum momento dessa... A gente fez um concurso público em que os novos jornalistas já seriam multimídia. Já, por contrato, já especificado. Sim. É que você entrou bem na transição Exato. mesmo ali, enquanto a coisa acontecia, mas e aí, né? Não tem o respaldo da lei. E ainda hoje é complicado, né? Isso aí não está, acho, muito claro. Hoje tem que trabalhar coisas. com todas as linguagens. Eu não sei como é que tá hoje lá, pra falar a verdade. Faz tempo que eu saí, mas acho que isso no mercado inteiro virou meio um padrão, né? Tipo, você Precisa sai, saber. você grava, volta, talvez você tenha que editar. Eu vou contar um caos que eu ouvi recentemente, totalmente fora de empresa pública, mas era um site de entretenimento, de cinema, por exemplo. E aí o crítico ali, velha guarda, escreveu colunas de cinema. E o chefe falou, bem, agora além da escrita, você vai também gravar um videozinho pro YouTube, tá bom? Aí o cara falou assim, não, como é que eu vou gravar um vídeo? Eu nunca gravei um vídeo. Eu falei, não, mas agora você vai. Se você não quiser, o próximo vou parar. Exato. Porque Tem agora Cruel, né? aí, ó. Muito cruel isso, né? Mas então, é típico, né? você vai empilhando funções, Vai né? empilhando funções e não muda o salário, não muda nada, né? Não muda nada. Então, a gente viveu essa transição aí. Mas aí, como eu estava trabalhando para essa integração, estudando, começaram a me chamar para... Primeiro, eu entrevistava pessoas, montei um blog na época também, sobre jornalismo digital. E aí começo a ser chamado para, sei lá, dar uma... vamos fazer uma palestra aqui sobre jornalismo digital. E aí começa esse processo que é curioso com jornalistas, né? Que cobrem em determinada área ou trabalham em determinada área. Primeiro te chamam para dar uma palestra. Aí se você der uma palestra, já te chamam para dar uma oficina. Se você dá uma oficina, então já te chamam para dar aula. Que aí você é especialista. Né? E aí você vai ter que ir estudando para ir aprendendo também. E foi um pouco a trajetória. E aí eu comecei a dar aula primeiro em pós-graduação. Fiz um mestrado, né, sobre novas funções do jornalista. Isso então. foi em 2011 que eu terminei o mestrado na ECA. Literalmente viveu isso, inclusive, era só dar Eu fundamento entrevistava teórico. meus amigos ali, as pessoas que estavam em volta. E aí, é isso. Aí você faz um mestrado nisso, pronto, né? Aí você tá... É isso. Acham que você entende do assunto mesmo, né? Mal sabem como é um mestrado, né? Mas aí, então, eu comecei a dar aula na FAP, na PUC, na USP. O Eugênio também montou um curso dele, foi dar aula na USP. Eu dei algumas aulas junto com ele lá, um semestre. E até que eu fui parar na SPM, já faz mais de 10 anos. Tá lá 10 anos. Eu tô lá dando aula de jornalismo agora e cinema, mas assim, fixo, né? Na paralela, enquanto isso... não é? Na sala da justiça. Enquanto isso, eu volto de Brasília e assumo um cargo de gerente de comunicação num instituto cultural chamado Instituto CPFL, que produz o Café Filosófico, que passa na TV Cultura. Isso foi ali para 2008. E aí começo a trabalhar com o Café Filosófico, que é uma coisa que eu gosto muito, um programa que eu acho que é muitíssimo interessante em vários aspectos. E aí eu fico 6 meses morando em Campinas e depois volto para São Paulo, mais definitivo. Desde então estou aqui de novo. E em São Paulo, em 2009, a gente monta também, eu digo a gente, é sempre eu e um monte de gente fazendo coisas, né? Um espaço chamado Casa da Cultura Digital, que era uma espécie de coworking. Só uma coisinha, André. O Café Filosófico você está desde o começo, então, praticamente, né? Ele é de 2003, né? 6 anos. Fez 20 anos. Eu estou desde 2008 lá, mas sim, estou há bastante tempo. Bastante tempo, né? Aí quando eu venho para São Paulo, eu continuo fazendo o Café Filosófico, mas aí já na minha produtora, que é a Liquid Media Lab. Certo. Então aí eu começo a fazer algumas coisas mais pontuais. Toda quinta-feira eu vou lá para Campinas gravar o Café Filosófico. Que é na TV Cultura. Ele é gravado lá no Instituto. Ele é editado depois na TV Cultura, mas a gravação acontece lá. No Instituto CPFL. CPFL. E
E aí, essa Casa da Cultura Digital foi um espaço também. Antes de existir esses coworkings, a gente monta ali na Barra Funda um lugarzinho que várias pessoas que estavam saindo do Ministério da Cultura do Gilberto Gil passam a ocupar. Então, artistas, jornalistas, a agência pública surge lá, a sede para receber doações para o Wikileaks do Julian Assange acaba sendo lá. O Partido Pirata, que na Europa virou um partido de fato, ali no Brasil não, mas fez várias reuniões lá para ver se aqui se montaria um partido. Vários hackers ocupam o porão da casa, vira um clube hacker e mais tarde isso vira um projeto de financiamento colaborativo em que eles compram um ônibus chamado Ônibus Hacker, que viaja o Brasil dando oficinas sobre como hackear as leis. A gente já conta disso também. Vamos fazer um parênteses aí, André. A gente também conversava, tomava um cafezinho aqui antes, né? Um cafezinho sem um cafezinho, na verdade é água. Era água. Mas a gente falava sobre isso, né, André? Como que, para nós que estamos um pouco distante aí desse mundo tão midiático aí, hacker pra gente é só uma questão negativa, né? Explica um pouquinho pra gente que não é bem assim. Eu estudo cultura digital, né? Tô desde o início ali da web no Brasil e o meu trabalho vai muito passando por esses estudos, né? E eu acho que vivo dentro desse grupo em que hacker é um elogio, né? As pessoas falam, que legal. Eu queria ser hacker. Tipo, não pra, né? No senso comum eu entendo que as pessoas falam, hacker é o cara que vai roubar banco. Roubar as nossas senhas, nosso cartão de crédito. Eu dava aula no ensino médio e eu fazia uma coisa que era assim, para mostrar na época, isso há mais de 10 anos também, como as suas informações estavam disponíveis online. Então eu tinha lá 10, 15 alunos lá, às vezes não fazia com a sala inteira, mas eu começava, antes da primeira aula, eu dava um Google no nome do aluno. Eu dava um Google, começava a pesquisar ali, caía no Facebook, caía às vezes no Orkut. Tinha Orkut, né? Nas redes. Aí você cai lá num site que a pessoa fez um comentário no site da Havaianas sobre o tamanho do chinelo. Beleza, eu anotava tudo. Aí na primeira aula, chamada. Fulana, achou a sandália que você estava procurando? Aí eu pensei, meu Deus, o professor é hacker. Ou é feiticeiro. Então. O professor é hacker. Ô fulano, pô, e aquela foto lá, aquela festa, hein? Melhor tirar da internet essa foto. Meu Deus. Aí a balbúrdia, né? E era só uma demonstração de, veja, os seus dados estão expostos. Isso que eu fiz é o que qualquer dados um livremente, né? Eu não tô hackeando nada, isso deu um Google. Imagina quando eu começar a hackear. Mas isso a origem do hack, né? Uma das origens entendidas era assim, usar uma ferramenta para um outro propósito. Então, o sujeito que desmonta ali um liquidificador e faz um ventilador com um motorzinho, ele hackeou o liquidificador. É um uso bem, né? Você está sendo criativo, um uso criativo de um outro objeto, de uma função não especificada. Então, eu gosto desse sentido, porque é um pouco um elogio, né? Você fala assim, você está sendo criativo. Então, hackear as instituições. Engenhosidade, né? Então, quando você vai lá, então, na Casa da Cultura, um dos caras que circulava muito lá era um cara que era o Cláudio Prado, que está muito próximo do Gilberto Gil, e ele falava muito sobre hackear o Ministério da Cultura. Que entrar lá, como é que você tem um monte de lei. Tem lá 8666, tipo, né? Lei de licitações, compras. Como é que você opera uma mudança estrutural no governo dentro da lei? É uma boa pergunta para se fazer, né? E era o que os caras estavam tentando fazer, e fizeram coisas interessantes, né? Eu acho que fizeram coisas interessantes, pontos de cultura, né? Só para citar uma aí, tipo, licenciar as coisas, como a gente fez na Agência Brasil, mas boa parte da vida eu fiz isso também. Você usa uma licença que é uma flexibilização do direito autoral, chamada Creative Commons,
Então, você permite que as pessoas reutilizem o seu trabalho de antemão. Sim. Imagem. Então, Som. eu fiz muitas fotos, né? Quando eu comecei a trabalhar como jornalista freelancer, logo eu descobri que não adiantava nada só escrever sem ter uma foto junto para vender aquele material. Então, eu comecei a fazer foto. E várias dessas fotos, ou todas, eu publicava online com uma licença aberta, essa licença livre. Até hoje, eu recebo informações de que elas foram para livros educativos, que elas foram para... Vão para qualquer lugar, né? Também foram, sei lá, eu lembro que eu recebi em casa um brinde que eram... na Rússia, fizeram ímãs de geladeira com as minhas fotos para vender. E de cortesia me mandaram alguns. O Putin do lado deu assim do lado. Eu queria. Mas não veio. Mas eram as fotos que eu fiz do Uruguai, fotos que eu fiz da Amazônia. Então essas fotos estão circulando e eu acho que elas têm um... Claro. Se a gente trabalha pela liberdade de informação, de circulação, que eu acho que é uma outra coisa que faz a cultura hacker de um jeito muito interessante. Eu acho que na radicalidade tem um lema, se a gente pode dizer assim, da cultura hacker, que é toda a informação quer ser livre. Sim. Eu gosto disso, porque assim, né, bem radical. Assim, tudo tem que ser transparente. Depois vem o Julian Assange com o Wikileaks e faz um corolário, dizendo assim, informação transparente para os poderosos, privacidade para o cidadão. Que eu gosto um pouco mais. Porque assim, não precisa, né? Se você está num cargo público, eu acho que você não tem direito à privacidade. Mas se você não está, talvez você tenha. Né? Ninguém tem que saber, sei lá, sites que você está... Se as suas ações não incidem sobre a vida dos outros... Né? Então isso me parece já uma melhoria desse lema. Mas eu acho que se a gente trabalha num jornalismo de... Eu ia falar de guerrilha, mas acho que nem é de guerrilha, é de imaginar que a gente tem que produzir coisas que sejam lidas e que sejam disseminadas e que você faz coisas que têm valor para a democracia. Então, por que você vai pôr um paywall no seu material? Por que você vai cobrar para que as pessoas acessem? Veja, aí eu entendo que isso é quase um celeuma que causará, mas você precisa receber pelo seu material. Mas aí a gente entra numa discussão sobre propriedade. Sim. E a propriedade é um roubo, não é verdade? Todas, né? Toda. O Dom já dizia, né? Exatamente. Então, mas eu estou falando isso porque tem um outro amigo que eu aprendo muito com ele, que é o Leonardo Foleto. Hoje ele é coordenador de um curso da FGV e ele tem um livro chamado Cultura Livre. E é muito interessante. Ele vai traçar historicamente a ideia de quando a cultura deixou de ser livre. Sim. E de como outras culturas orientais, sobretudo, têm um outro entendimento sobre a cópia, por exemplo, ou a disseminação das informações. Ou até o acesso, né, se for ver, porque... O acesso, claro. Claro que aí tem também, né, a gente está falando, a China, mas a China... Não, mas calma. Eu gosto do Medo e Delírio. Sim, é muito divertido, em Brasília, né? E ele vem, não, a China. Aí a gente vê como a pirataria e o trabalho do hacker são importantes, né? Porque esses protetores, os donos da informação, que também são os donos do capital e tudo mais, né? Eles estão tirando dos olhares de todo mundo tudo que importa. E quando alguém vem desestabilizar isso, acaba sendo... inimigo da nação, né? O caso do próprio, né, que você estava falando aí do Assange, o projeto do Wikileaks. De que maneira essas abordagens assim, mais políticas, né, que envolvem segurança nacional, né, de que maneira você também pensa que elas devem ser perseguidas por esse tipo de trabalho, mesmo que venha desestabilizar nações? Você acha que o nível da guerrilha colocado dessa maneira, ele deve realmente ser perseguido? Eu me lembro de um caso que eu não me lembro se era o New York Times ou o Washington Post, que soube, através da investigação que fizeram, da invasão da Baía dos Porcos antes da invasão acontecer. Os Estados Unidos foi lá, fez a invasão de Cuba, foi um fiasco, porque...
Cuba já sabia, estava lá esperando, matou todo mundo, né, os mercenários contratados pelos Estados Unidos, e não deu certo. E parece que na redação do jornal a discussão foi publicar ou não publicar. Porque a gente sabe, se a gente publica, não vai dar certo. E aí estamos agindo contra o interesse nacional. Sim. Colocando vidas em risco. Colocando vidas em risco e tal. Se a gente não publica, qual é o papel do jornalismo e o direito do público a saber as coisas? E eles não publicaram. E foi um fiasco. Então, talvez tivesse sido melhor eles publicarem. Porque se eles descobriram, talvez Cuba também tivesse descoberto. Que foi exatamente o que aconteceu. Se eles foram capazes de ter essa informação na mão. Então, não sei, a princípio eu gosto da ideia de que as informações, sobretudo sobre o Estado, Sim. sobre presidentes que, sei lá, fazem coisas erradas. É que eu perguntei isso porque é tudo muito hipócrita, né? Esse discurso das grandes nações que usam dessa desculpa, às vezes, da segurança nacional, justamente para poder exercer esse domínio. O Assange, inclusive, fala isso. Eu acho que ele teve vários papers, lá vazamentos, e aí vaza lá os espiões que estão pelo mundo. Mas você está colocando eles em risco. Bom, mas se eu sei isso, talvez mais gente saiba. Talvez você tenha que recolher esses caras mesmo, porque eles não estão seguros mais, não é? Se eu sei, já era. Então, talvez, da perspectiva do Assange, publicar é um serviço público. Sim. Não é? Eu estou salvando essas vidas aí, claro. Não estou ameaçando. Mas, claro, são os discursos, as narrativas, tal. E que são políticas de Estado que invadem as liberdades privadas, né? Aquelas que elas no discurso mantêm como sendo assim, né, sagradas. Né? Porque o preceito básico é esse, né, da liberdade individual, de não sei o quê. Só que existe uma entidade que passa dessa fronteira e ela não quer ter nenhum tipo de responsabilidade ou até que isso seja conhecido, né? Eu estou ultimamente, né, essas notícias que a gente vem acompanhando lá dos Estados Unidos, de, por exemplo, reduzir ali a presença do TikTok, né, que é uma empresa chinesa, né? A hipocrisia do nível desse discurso, né, que é todo pautado pela liberdade, pelo livre comércio, até um certo limite. Né? E depois as nações aí na periferia do capitalismo reproduzem esses discursos, né, sem apontar esses pontos de contradição que são assim flagrantes, né? Eles não são. E a gente vai vendo isso, né, desde o início lá da comunicação de televisão mesmo, né? A gente sabe que cada canal vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Alguns agronegócio, outros são religiosos, né? Cada um vai intensificando nesse sentido, né? E agora passa para essa questão da internet como um todo, que também acaba indo por esse viés aí, né? E eu vivi lá em Brasília um debate que também não é mais feito. A gente retrocedeu em muitas léguas aí, né? Os debates sobre soberania nacional, sobre liberdade. Mas veja, olha o debate daquela época lá em Brasília era software livre, por exemplo. Software livre versus software proprietário. O que quer dizer isso? Eu vou botar o Windows na minha máquina, que é da Microsoft, ou eu vou botar uma outra coisa. Não existe só Windows e Apple. Existe o Ubuntu. Um software livre aí. O que é um software livre? Bom, é um software que ninguém vai te cobrar e que você pode ver o código dele. Você sabe, com certeza, se lá tem alguma coisa escrita que vai mandar esses dados para algum lugar ou não. Esse debate acabou assim. As universidades brasileiras usam o Gmail do Google. O mercado prevaleceu. O Estado inteiro usa a Microsoft. Então, você está escrevendo aí um documento de Estado, como é que você sabe que não está indo para algum lugar? Tá, né? Tá, né? Só que tá. Justamente. A gente viu Assange, o Snowden, né? Exato. Então, esse debate de, inclusive, desenvolvimento tecnológico, servidores, né? Onde ficam as coisas guardadas? Isso aí... Não tem discussão, né? Não tem diálogo, né? Eu acho também que a comunidade civil está muito longe dessa discussão, né?
a gente quase não participa, né? Engraçado é tudo que... muito dentro das empresas, né? Dentro das... Então, pensando agora, né? A gente teve um governo militar, né? Civil militar, dois, né? Assim, mas falando da ditadura, você tinha lá o suposto desenvolvimento de tecnologia brasileira, PAU-M versus NTSC. Não sei nem quem saberá o que eu estou dizendo, mas... Da chavinha no videocassete. Chavinha no videocassete, né? Então, eram tecnologias desenvolvidas aqui, né? Uma discussão sobre se a interatividade... Tinha um software de interatividade para televisões que chamava Ginga, que era uma tecnologia brasileira para TVs interativas. E aí, esse último governo militar que tivemos aí não falava em tecnologia brasileira, né? Pelo contrário, falava... sabujo do... Exato, falava em importar todas as coisas. Né? Então, enfim, aí acho que é bom a gente falar para a gente poder retomar isso em algum momento adiante, porque a gente ainda está na trincheira, se defendendo dos ataques da extrema-direita, né? Sim. Que está aí, viva. Vivíssima, né, cara? Principalmente nas redes, né? E aí, qual é o papel do jornalista frente... coisa que eu pergunto para os estudantes, pergunto aqui para a gente, me pergunto todos os dias. Não que eu trabalhe também mais diretamente, eu acho que eu fui para um lugar... A gente foi se perdendo aí, eu nem terminei as histórias aí do... Mas eu fui saindo gradativamente do que eu entendo como jornalismo mais tradicional. E eu abri a Liquid Media Lab, é uma produtora, a gente faz documentário, trabalha com cultura. E eu tenho olhado aí mais distante um pouco da crise no jornalismo, não de dentro das redações ou da produção do jornalismo em si. Mas eu tenho visto que com essa disseminação de tantas vozes falando, as pessoas começaram a procurar coisas que sejam menos imparciais. Como tem tanta coisa, tem tanta informação, eu já quero uma opinião pronta de alguém que eu confio. E aí você tem os youtubers, né, explodindo e as pessoas começam a se fiar nesse tipo de lugar para ter a sua informação. Não precisa nem ler, né, inclusive? Não precisa nem ler, inclusive. Os jornais, que eram esse único acesso à informação, vão perdendo importância, os impressos, né, sobretudo. E essa suposta imparcialidade também vai ficando démodé, né? Vai ficando meio assim, talvez não seja por aí o caminho. Os estudos mais recentes vão dizer que para o jornalismo tem sido mais interessante que ele seja transparente do que imparcial. Querendo dizer assim, se um sujeito é corintiano e vai fazer uma denúncia no mundo do futebol, é melhor que se saiba. Tipo, ele vai denunciar o Corinthians e ele é corintiano. Bom, então ótimo, talvez eu leia com mais atenção. Tangibiliza um pouco. Né? E aí o filtro quem aplica é o leitor. Em vez de não dizer, né, jornalista não tem time de futebol, não tem partido político. É claro que tem, só que ninguém fica sabendo. Né? É melhor que fique. Parece que esse é o caminho. Porque aí a outra ponta disso é o youtuber que veste a camisa do time, só fala daquilo. E aí o cara vai seguir aquele lá que está mais de acordo com a imagem que ele faz dele mesmo, né? E aí como é que ficam as fake news neste universo? Exatamente. Como é que ficam, né? Porque o debate também que se faz... Mesmo porque, né, André e Jean, hoje, como você disse, né? Hoje todo mundo pode falar, né? Teoricamente, a internet, né, deu essa possibilidade. Então, agora, quem é que vai escutar, né? Acho que hoje a disputa é quem nos escuta, né? E um outro ponto que você colocou é essa questão, eu penso que seja da qualidade do debate que é trazido, né? Porque para um debate ser profícuo, você tem que ter, no mínimo, uma base comum, né? Então, por exemplo, nós queremos uma sociedade mais justa. Tá, então esse é o nosso ponto. Então, vamos debater a partir daí, porque eu quero, você quer e você quer. Então, tá. Agora, o que a gente vê também, muitas vezes, até por questão de quem vai nos ouvir, né? Por essa expectativa de ter público, são esses espetáculos, né? Então, você pega duas pessoas que nunca vão ter diálogo nenhum, não vai ter nenhum tipo de diálogo, porque elas partem de opostos,
né, de ideias opostas, e aí fica aquele espetáculo, cada um falando para sua bolha, e a qualidade do debate despenca, né? Vai lá para baixo, ou seja, não tem debate, né? Estava ouvindo o Haddad, né, falar justamente sobre isso do Congresso. Ele falou assim, o cara vem aqui, né, o Congresso deveria ser esse lugar de debate de ideias, mas virou o lugar para o cara lacrar na internet, falando no palco. Virou um negócio, né? E aí é um monstro que se retroalimenta, né? Porque o cara alimenta as redes, vai ser eleito por isso. E o que está acontecendo lá? Qual é a discussão de lei, de país que está acontecendo? Isso aí está acontecendo no subsolo, né? Vira um Informação balcão se de perde, negócio, né? Vira um balcão de negócio mesmo, né? Você vai lá, defende o seu e... E essa é a minha, né, abrindo com vocês, minha crítica, meu pensamento sobre fake news, que há anos já se entende que não há agência de checagem de fatos possível para combater fake news. Porque, primeiro, a pessoa não está nem aí se é verdade ou não. Exato. É questão de dinheiro, né? Ela, desde que confirme o viés que ela já tem, ela compartilha. Não adianta mostrar para ela que não é verdade. As pesquisas, inclusive, ouvem as pessoas e elas falam assim, mas podia ser. Tem um meme, não sei se você já viu, André. Não é, mas podia ser. Mas como assim? Que loucura. Loucura pra gente que vive nesse mundo cartesiano, do século XX. Mas assim, não estamos mais aí. Tem um memezinho que rola aí pela internet, que é um senhor no computador, né? Um cartoon, um desenho. E o menino fala pro pai, né? Que tá mais velho no computador. Mas pai, isso aí é mentira. Como é que pode ser mentira se diz exatamente o que eu penso? Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Eu acho que isso aí resume bem, porque é isso, né? As pessoas elas querem esse viés da confirmação, elas não querem o contraditório, Agora, pensando na fake news, né? Aqueles que mais se servem do artifício, né? Eles acabaram criando um contexto em que você falar em qualquer forma de regulamentação ou punição ou qualquer coisa desse tipo é um ataque à liberdade, assim, esse valor supremo abstrato, né? Essa coisa. Na tua concepção, o que de fato é possível para minimizar, pelo menos, né, essa peste informacional? Você acha que passa pela maior rigidez da legislação? É possível criminalizar ou pelo menos punir a mentira pública? Você acha que vai por esse nível? A discussão deveria se encaminhar por aí? Ou tem alguma outra coisa que pode ser feito? Emendar um pouquinho além aí, da gente né? chorar, rezar e fazer outras coisas que não vão ter muito impacto direto. Emendar um pouquinho aí a pergunta. Porque tem leis, né? As leis, elas existem, né? Elas podem até ser um pouco, né, ainda iniciais, mas elas estão aí, né? Mas às vezes não existe lei específica, né, com relação a esse fenômeno, que é um fenômeno novo. Né? Da mentira em grande... Uma coisa é você dizer uma mentira na esquina, né? Outra coisa é quando você diz para milhares de pessoas. Né? E é o que você falou, assim, depois vem alguma agência de checagem que mostra que não é. Além da pessoa que está lá do outro lado, como você comentou, não querer saber se é ou não é, é aquela história, né, que nossos pais, avós nos contavam, né? A mentira chega muito rápido. A verdade vai engatinhando. É um vírus mesmo, né? Fica igual virulenta, você joga no né? ventilador, explode. A verdade tem que se provar, tem que se mostrar como tal. E além, né? Antes do... Nós estamos só dando pergunta aqui para o André. Mas não tem resposta simples. Então, porque eu gosto de ter uma frase que eu não me lembro o autor, mas é alguma coisa assim, né? Todo problema complexo tem uma resposta rápida, simples e errada. Boa. E aí, a gente, nesse momento, não tem eu não consigo ver nenhuma perspectiva de... Claro, você tem regulação das redes, tem que acontecer, tem que melhorar. Né? O Brasil já foi pioneiro na regulamentação, né? Com lei de proteção de dados, com várias coisas que vieram se desenvolvendo, inclusive... Imagem, né? Fotos. De maneira incrível, né? No Congresso, sendo aprovado. Mas acho que isso tudo leva muito tempo e a gente está ainda numa outra fase. Porque quando a gente começa a entender o problema de fake news e sedimentar esse entendimento de que temos que fazer alguma coisa, tem 2 ou 3 outros problemas tão
ruins ou maiores à nossa frente. E aí eu que tenho 2 filhas, uma de 14 e uma de 9, tenho me debruçado sobre também o que as redes sociais fazem com a saúde mental dos adolescentes. Essa é a discussão que está em todas as escolas, com todos os professores, e os celulares disseminados. E um livro que está para ser traduzido aí, sair no Brasil, que fala sobre a geração da ansiedade. Vai dizer que quando os smartphones começam, em 2013, a chegar na mão dos adolescentes, começa a explodir o número de casos de questões mentais, sobretudo transtornos alimentares em meninas, questões do corpo, mas não só meninas, meninos também com 1000 problemas de ansiedade e depressão. E aí dentro da sala de aula a gente faz o quê? E eu acho que a gente vive aquele momento que é quando inventaram o carro, levaram décadas para botar o cinto de segurança. O cigarro levou décadas para ser proibido. Proibido não, mas para pelo menos entender que dá câncer. Agora a gente vive um momento em que a gente está rolando no vape, nas redes sociais, altamente viciantes. Os próprios pais fazem isso, né? O celular para uma criança é uma maneira de... Tome, ocupe o seu tempo. Com uma criança pequenininha, né? Então, e a gente não está sequer discutindo regulamentação, a gente não está discutindo os nossos próprios hábitos, né? A gente não chegou ainda. Fake news, você vai falar assim, bom, a gente já entende que isso aí é um problema. Nesse outro caso, a gente nem entendeu ainda o tamanho do problema. E aí, como é que fica? Eu tenho pedido, pelo menos para os alunos do primeiro semestre, feito um convite de fazer um detox digital de 40 minutos. Quanto tempo tem a aula? 1 hora. Quem quiser, eu falo sobre isso durante a aula. E é interessante, alguns deles têm sintomas de abstinência. Nossa. De mão suando, dor de barriga. Mas isso ainda não chegamos nessa discussão. Isso aí ainda virá pesado. Como, né, assim, o desenvolvimento da sociedade ele vai pautando a nossa construção de relações, né? E é isso que tem que ser pensado, né? Que tipo de maneira de fazer as coisas nos levam a esses comportamentos. De a gente, em vez de brincar com o nosso filho, mas a coisa da aceleração da vida que é tão grande que você às vezes precisa lá entregar os seus projetos, fazer suas coisas e não pode dar conta de perder o seu tempo ali numa atividade mais ritualizada, familiar. E é uma demanda da sociedade que você seja como vai dizer o Byung-Chul Han, né? Um sujeito do desempenho. Você tem que fazer seu lado, suas coisas, senão você... E aí, de redução de dano, você é o responsável pelo seu fracasso, afinal de contas. Eu estava mediando um debate de jornalismo em redes sociais. Jornalismo em redes sociais. Então, tinha jornalista lá que fazia coisas no TikTok, no Instagram, como os jornais se comportam. Porque o debate ainda é mais ou menos esse, né? Estão todos nas redes. Como vamos entrar nas redes? E aí... A pergunta que eu me faço e fiz lá foi mais ou menos assim, mas não é mais ou menos como fazer jornalismo na contracapa da caixa de cigarro? Será que a gente devia estar fazendo isso? Porque afinal você está lá trabalhando para o algoritmo também. Sim. E aí a resposta, que eu acho que é uma resposta super válida, mas se não estivermos lá é pior. Sim. É uma armadilha, né, na verdade, né? Uma coisa meio... mas eu não sei. Eu tenho saído das redes pessoalmente, assim, eu tenho tentado fazer essa operação. E é difícil. Aliás, muitos criadores delas, inclusive, não as usam. Exato, você vai ver alguns chegou a recomendar que isso... Não deixa, põe as crianças em escolas de no filme sobre isso, né? O dilema das redes, né? Das Quando redes. a gente discutiu aqui a gente tem um evento aqui no CFCL, que é o Cine Debate. Aí uma das discussões que a gente fez foi a partir desse documentário, né? E lá tinha várias entrevistas com pessoas ligadas à produção de toda essa estrutura, né? Que realmente saíram e estavam ali denunciando, né? Porque... E aí uma crítica que eu ouvi de um amigo que é o Sérgio Amadeu da Silveira, também professor lá da Federal do ABC. Um cara legal, olha, fica a dica aí pra vocês trazerem. Mas o Bucci também. O Bucci também é outro, claro. Né? Ele lançou recentemente aquele sobre o imaginário, que ele está discutindo a questão da cultura. É assim, um livro sensacional.
Vamos pegar você pra fazer uma ponte aí com ele, hein? Claro. Demorou. Mas o Sérgio Amadeu faz uma crítica que eu acho boa desse filme, que é assim, bom, mas você vai lá, legal, entrevista os caras que saíram dessas grandes empresas porque perceberam que fizeram besteira, mas o problema é que você pergunta para eles próprios qual é a solução. E aí são os mesmos caras que causaram o problema que você vai ouvir para dar a solução de novo. E qual homem, né? O branco, o homem né? branco é o mesmo cara, é o homem branco do Vale do Esse aí Silício. só. Exato. Diversidade zero, né? É o melhor que a gente pode fazer para ouvir alguém dar uma resposta. E eu lembro que uma crítica que eu fiz na ocasião, quando a gente falou desse filme, né? Porque o tempo todo o documentário levanta a questão, né? Mas de quem é a responsabilidade, de quem é não sei o quê. E uma palavrinha, em nenhum momento, ela surge no filme, que é, ou se quiser o completo, né? Capitalismo ou modo de produção capitalista. Sim, sim. Que é disso que se trata, no final das contas. Sim, Ninguém fala. Parece que é uma coisa assim mais voluntariosa de humanos do que propriamente de uma estrutura que produz formas de sociabilidade, né? Então, o documentário não fala disso. A própria... São os limites dele, né? Como documentário. Não sei, só dizer uma coisa. Não, eu ia falar que a própria tecnologia, né? Se você for pensar, teoricamente, todo mundo deveria ganhar mais tempo para descansar, porque temos mais tecnologia, né? E ela é simplesmente instrumentalizada pelo sistema capitalista e a gente continua, né? Como você falou, agora a gente faz texto, a gente grava filme, a gente, né? E isso É a captura nossas é a vidas, captura, nosso tempo, é a captura. nossa experiência mais rica, né? Sim. Qualitativamente, né? Alguém disse isso também nas redes sociais, veja, né? Mas que gostaria de uma inteligência artificial que lavasse roupa e cozinhasse em vez de fazer as coisas criativas, para que a gente pudesse fazer as coisas criativas. Exato. Mas o que acontece é o contrário. A gente contrário. continua lavando roupa e cozinhando e a inteligência agora faz filme, faz texto, faz música. Cara, ontem eu ouvi um isso disco mesmo. do Pink Floyd feito por uma inteligência artificial, um álbum inteiro, com letras. Eu fiquei impressionado assim com a capacidade de emular a voz do David Gilmour, que tá assim no timbre perfeito, e a guitarra, a bateria, você percebe. Mas é assustador. Criando música, no estilo do Pink Floyd. Um fã como eu do Pink Floyd. Porque a inteligência artificial jamais fará o que faz a criatividade humana. Faz bem Será? Chega bem perto, Sei, próximo, né? né? Mas qual que é o objetivo, né? Pois é. Mas Qual o objetivo disso? tem um cara que faz um documentário muito bom que chama Tudo é Remix. Ele chama Kirby Ferguson. E ele também falou uma coisa que eu acho interessante sobre inteligência artificial, dividindo assim. Veja, existe o trabalho humano artesanal, ali, técnico, e o trabalho criativo. E a inteligência artificial, por enquanto, e talvez pelas próximas décadas, ela se especialize muito no trabalho técnico. Se você consegue pensar num produto e pede para ela executar esse produto, uma bolsa, uma caneca, você sabe como você quer o produto final. Você dá para um artesão, né? E ele vai lá e constrói aquilo para você. Isso é o que faz a inteligência artificial tão bem ou melhor do que qualquer artesão. Por isso que você pega o Pink Floyd e você já sabe como é, você já sabe o que você quer. Sim. E você manda ela fazer e ela faz e fará. Sim. Agora o que ela não fará é inventar um novo Sim, Pink Floyd exato. dentro de uma outra A evolução do perspectiva. Pink Floyd, isso ela não tem como fazer. Você pode até falar assim, mistura o Pink Floyd com a Amy Winehouse. Ela vai misturar, vai dar alguma coisa lá, pode ser interessante. Mas criar uma coisa muito complexa a partir da criatividade, isso não virá. Eu também acho que não. Você sabe que você traz aí um ponto importante, né? Que você fala assim, se eu quiser uma caneca assim, a inteligência artificial vai fazer, né? Por isso que ela é contraditória na educação, né? Eu falo isso porque o nosso governador, vocês viram, né? Sugeriu que ao invés da gente ter professores que façam, né, a parte curricular, agora vamos colocar no chat GPT e aí formata, né? É uma formatação e exclui totalmente a parte humana da escola, da vivência da escola, da pulsação da escola, né? Então formata, né? São Eu falo formatações. para os meus alunos que a universidade ideal para esses governos, para esses defensores da tecnologia, são professores de inteligência artificial ensinando alunos de inteligência artificial. E aí você acaba com tudo. Beleza, é só robô estudando. E o humano? Não sei, o humano
Sei. Manda a rota. Que é uma coisa, né? Que a arte, para pegar o que você estava falando assim, do como a arte ela vai ter uma dimensão humana que realmente não parece ser apreensível, reprodutível, né? Por um meio mecânico ou né, cibernético. Mas se for um ensino técnico, né? Que é o que a gente viu no governo passado. Pô, tem que ensinar a trabalhar na fábrica. Nem dá mais para trabalhar na... Nem quem queira trabalhar na fábrica também não dá. Já não tem nem ninguém trabalhando na fábrica, inclusive, né? Mas é isso, o ensino técnico para formar, talvez sim, é uma cartilha, você vai lá. E mesmo assim, eu acho que é complexo, porque quem vive o dia da sala de aula sabe como existem milhões de possibilidades e acontecimentos. Milhões de possibilidades. E quanto mais condições você dá, mais criação tem, né? Sim. Quanto mais criação mas tem, aí se abstrai, né? A diferença, nivela, né? Torna tudo homogêneo. Os 5 minutos aí que estão levantando aqui, não sei o que é. Eu só vejo a sombra das placas, eu tô ignorando que a conversa tá... Pra gente continuar conversando, você 5 minutos pra parar de falar. Aliás, né, foi tão bom isso que assim, a nossa pauta aqui de um monte de coisa... Mas é porque o tema é muito rico, né? Pra ser conversado Nem falamos das outras, do congelado. De tudo. Vamos falar dos congelados, né? Eu sei que tem berinjela, isso foi falado. Mas eu tô brincando, mas vamos puxar pra um lado sério dessa conversa. Eu tenho feito eu terminei o doutorado lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no curso de design lá da USP, falando sobre cidades inteligentes e fazendo uma crítica à tecnologia, né? Há um viés também técnico aí que vem sendo implantado nas cidades, no urbanismo. E a contramão disso, me parece cada vez mais, que é a comunidade, que é o coletivo, que é o encontro. E aí isso é que eu tenho tentado fazer de alguma forma. Tanto para ganhar o fim do mundo, né? Exatamente. Aliás, a gente trabalhou com esse texto recentemente, por isso que eu tô te falando. O Krenak, enfim, várias mulheres autoras que eu também tenho trabalhado, tento passar em sala de aula, porque... a gente fica muito vendido pela magia da tecnologia, né? Porque parece tudo muito lindo e brilhante. Mas a gente está falando de fim do mundo, né? Para os humanos, né? Para os humanos, pelo menos. Então, para alguns humanos, que eventualmente outros aí podem, né? Então, eu não acho que essa ideia de sair do mundo também seja real. Factível. Eu acho essa uma piração também, muito... Coisa da ficção científica. Pelo menos muito difícil, coisa de riquinho, alucinado. Né? E aí, pelo amor de Deus, vai pra Marte, vai pra Lua. Para de ver tanto filme. Mas os caras investem nessa... O cara mandou uma Ferrari, mandou um carro pro espaço, pra nada, né? Tipo, fazer lixo espacial. Enfim, mas aí o que eu tenho tentado fazer é buscar um espaço em que o tempo das coisas a gente vê crescer. Então, não é à toa que eu falo das filhas e da berinjela. E das árvores. E das árvores. Que estão lá no seu quintal. E essas coisas todas têm me feito muito bem, de prestar atenção e falar assim, calma, não precisa... Essa aceleração do antropoceno que se coloca aí, a gente tem que lutar contra de alguma forma, né? E talvez... e para lutar contra de alguma forma, só mexendo no sistema, né? Vamos falar, né? Porque... E no dia a dia, né? Porque assim, a questão climática, ela tem um viés extremamente político-econômico, né? Então, quando a gente ouve algum negacionista falar, pode ver que ele está defendendo o interesse da categoria dele, né? E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Não foi falta de informação, nem é questão de negacionismo ali, né? Ali é questão puramente econômica, né? Então, é claro, existe sim uma questão climática real, existe uma disponibilidade de rios, né, de questão geográfica, que, claro, proporciona isso, mas a tragédia da forma que ela foi por conta de falta de investimento mesmo, né? Desligaram os investimentos em tudo que poderia salvar minimamente ali as cidades. Flexibilizaram as leis, né? Exato.
A boiada passou mesmo. Boiada passou ali forte, né? Que podemos nós, né? Acho que denunciar, não sei, contar histórias, né? Para citar o Krenak de novo. Eu acho que a Dial Mundo é contar outras histórias, outras perspectivas, né? Trazer outros olhares. Eu gosto disso também, é o que eu tento levar para a sala de aula lá pro pessoal. Eu acho que a ideia, né, que precisa ser resgatada um pouco, às vezes um pouco de pensar o mundo alternativo, o diferente, a utopia. Não acreditar que a ordem que existe é essa única que está dada. Acho que isso falta um pouco de sonhar, né? O Krenak também estava falando disso nesse mesmo livro, né? E aí, veja, vou pegar esse gancho para falar de outra coisa que eu estou fazendo também, que tem sido legal. Tem um grupo internacional de professores coordenado por um sujeito chamado Alex McDowell, e ele foi designer de produções de Hollywood, como Minority Report, Olha só. Clube da Luta, Fantástica Fábrica de Chocolates. E ele tem lá uma metodologia de desenvolvimento de mundos, com o qual ele trabalhou no Minority Report, pensando o futuro. E esse grupo de professores aí, eu sou o único no Brasil que está fazendo isso, a gente coloca para os alunos pensarem o mundo com humanos daqui 300 anos. E a primeira reação dos estudantes ali é impossível, não estaremos mais aí. Porque, primeiro, né, e aí autores dirão que a pior das crises que vivemos é a de criatividade, né? Porque as pessoas não enxergam mais o futuro, e se você não enxerga o futuro, é uma profecia autorrealizável, e aí realmente não terá. Porque se você não consegue imaginar uma coisa, né, você só cria como ela pode vir. E aí um pouco do trabalho com os estudantes tem sido pensar o futuro dentro de perspectivas não hegemônicas. Vamos olhar para as mulheres, para os negros, povos periféricos, como é que esse pessoal está aí? Porque o fim do mundo que se abate, aí também puxando novamente o Krenak, ele vai dizer na pandemia, eu tinha medo do que ia acontecer com os brancos aí, que nunca viveram um genocídio. Porque a gente está acostumado. Nessa luta já tem. A gente resiste, nós vamos estar aqui, vocês vão morrer tudo e nós vamos continuar. A gente talvez tenha que aprender a continuar. Como que se continua? Como que a gente vê o futuro com a gente nesse futuro, né? Porque pensar o futuro sem a gente é o que todo filme da Netflix mostra. Mas como que a gente imagina o fim do capitalismo? E aí como realidade, né? Como realidade. Como aí realidade. volto lá para a Ursula Le Guin, que é outra autora que eu gosto, e ela fala assim, ou a Octavia Butler, uma das duas. Ela fala assim, quando existiam reis, ninguém imaginava que existia um mundo sem os reis. Sim. Mas o mundo aconteceu. Quando existia escravidão, você não ia perguntar, e aí, como vai ser o mundo depois da escravidão? E ninguém saberia dizer, mas o mundo aconteceu. E aí, como é que a gente não consegue imaginar sequer que é possível um mundo depois do capitalismo? E aí, os alunos ficam assim, não, pelo amor de Deus, né? O Fischer lá, o Mark Fischer vai dizer, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso é o que vivemos hoje. Mas provocar, eu acho isso... Essa reflexão. Né? Resgatar, talvez, utopias. O fim do patriarcado, o fim do capitalismo. E aí, como poderá ser? Vamos pensar a respeito. Que é algo que a gente vê acontecendo muito, claro, na arte, na ficção, né? Mas eu acho que isso precisa vir de uma maneira mais intensa, inclusive para o debate mais acadêmico, né? Onde você fala sobre algo que não é, mas que pode ser, né? Aí você justamente está sendo utópico, né? Virou uma ofensa. Até dentro de tradições revolucionárias como o próprio marxismo. Né? Você fala assim, mas isso aí é utópico. Que bom, né? Então, dado o contexto, eu acho ótimo. Se tiver uma utopia aí, vamos olhar direitinho, né? Vamos ver se ela é de fato, né? Verossímil, dadas as condições. Porque só quem tem uma utopia hoje é a extrema-direita. Isso é o fascismo, que é uma loucura. Como é que a gente só tem isso de visão utópica? Pois é. Que loucura. Meu Deus, bem distópica. Essa utópica bem distópica aí. Mas assim, André, foi muito bom falar com você, né? A gente agradece muito, o Cinesp agradece muito a sua presença aqui.
As folhas eu acabei nem virando, então todas estão aqui para a próxima Sim, vez parte que você 2, vier. né? Porque também deixei muita coisa no ar aqui que eu queria. Ó, a gente não falou, queria tanto ter falado sobre seus projetos ali do museu, da arte fora do museu. Mas vai ter que voltar, Bom, né? vai ter que voltar, porque mas a gente agradece bastante. o rolo do filme que tá gravando a gente já tá acabando, vai precisar trocar. Eu só sei que eu ouvi as plaquinhas lá do Marcos da Mola levantando, mas a gente Legal. meio que ignorou, né, as plaquinhas. Gente, então foi muito bom. Obrigada, André, Eu que agradeço Jean. demais. Espero que tenha Muito sido bom. tão Foi- legal para vocês quanto foi para Foi mim. sem Foi, dúvida. sim. A gente E não é queria isso. acabar, mas tem que. Vamos lá. Tem. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Juntos seguimos mais fortes. Até lá.